Gachakuta, um mangá de Kei Urana e com uma história bem interessante e que eu quero contar mais ou menos um resumo para que vocês entendam mais ou menos o que se trata a história de Gachakuta. O resumo dessa história é que tem bastante temas bem assim, como eu posso explicar? Tem bastante desigualdade social nessa história, onde de um lado pessoas ricas vivem bem, com uma vida bem normalmente, uma vida boa, enquanto um outro lado da cidade é literalmente ali onde, supor, os pobres ficam lá. Mas eu vou explicar de uma forma que dê para entender. Esse mangá é a nova coleção que eu estou começando a completar porque eu gostei. A primeira vez que eu vi Gachakuta foi só pela essa capa do mangá. Sabe quando você olha pro personagem principal na capa do mangá, você já fala, nossa, parece ser um mangá bem interessante, uma história bem interessante. E foi aí que eu já fiquei bastante curiosa em saber qual é a história. Mas faz tempo que eu já vi essa capa, eu nem dei bola. Até vi várias notícias sobre Gachakuta por causa do anime, que pode ser um anime que ia superar Boku no Hero, já que o final não foi muito bom para muitos fãs, né? E que ele ia superar Boku no Hero tanto por causa do estúdio onde ele foi feito e porque foi no mesmo estúdio que foi feito o anime de Boku no Hero. Então ele tem uma, se vocês repararem, tem uma, parece que uma vibe meio Boku no Hero mesmo, lembra um pouco Boku no Hero. Então vamos lá. E todo mundo fala que Boku no Hero seria esse anime, só que do lixão, Boku no Hero do lixão. Mas por que do lixão? É que eu vou explicar agora. Vamos lá. A história conta sobre um garoto que mora com uma pessoa que é um adulto, né? Logicamente, esse adulto ele é o pai adotivo dele. O nome dele é Hector. E o Hector, ele é o pai adotivo desse jovem. O nome desse jovem é Rudo. O Rudo vive numa parte da cidade que é tipo a prisão lá dessa cidade. Começando que essa cidade, ela é rica. Tipo, vou começar aqui do começo pra vocês entenderem. Aqui diz que uma alma resiste em todo objeto que é tratado com carinho. Sendo assim, o que nasce do lixo, o que jogamos fora. Bem, no começo da história, ela passa uma mensagem no começo. O interessante de Gachakuta é que já passa uma mensagem no começo da história. E essa mensagem que passa é algo sobre como as pessoas tratam lixo e pessoas. Então, como eu estava dizendo, o Rudo, o protagonista desse mangá, ele vive numa parte da cidade. E essa parte dessa cidade, ela é conhecida por prender e deixar preso pessoas que são descendentes e filhos de assassinos, pessoas que roubam, fazem coisas erradas. Mas o universo de Gachakuta mesmo, o nome desse lugar onde que o Rudo vive, se chama Paraíso. É uma cidade flutuante, pelo que você vê no começo, ele é uma cidade flutuante, onde no começo você vê pessoas com roupas iguais e bem limpas, e assim, qualquer coisa que elas quebram, destroem, tipo, já vira que nem esse bichinho de pelúcia aqui, ele só tá rasgado. Então as pessoas jogam fora coisas que podem ainda serem consertadas. Tipo, essas pessoas ricas, elas descartam tudo que for lixo, até mesmo pessoas. No caso, quando alguém faz algum crime muito perigoso, elas jogam eles numa espécie de submundo, que eles chamam, que é tipo uma terra ali, lá embaixo da cidade, que é montoada de lixo e coisas do tipo. Ninguém sabe exatamente o que é ali o submundo, né? Só sabe que ali joga qualquer tipo de lixo, até mesmo pessoas. E essas pessoas têm muita desigualdade. Você pode perceber que é muita desigualdade social. Então, de um lado, vive uma prisão de pessoas que são filhos de assassinos, cometem crimes e vivem lá. E eles são chamados de tribais. Eles são conhecidos como tribais. É uma forma como eles tratam as pessoas de uma, como posso falar, de uma classe um pouco pobre. Eles seriam os pobres e essas outras pessoas seriam os ricos. Acontece que esse aqui é o Hector. A história conta que ele, né, que eu tava dizendo, cuida de um jovem garoto que é filho de um assassino.
E acontece que esse cara, ele morre. Exatamente, ele morre. E o filho dele, adotivo, o Rudo, né? O nosso protagonista, ele é acusado de assassinato. Que, por ele ser filho de um assassino, provavelmente uma hora ele ia cometer algum tipo de crime. E foi isso que acharam que ele podia fazer. Mas acontece que não foi ele que cometeu o crime. Foi uma outra pessoa, uma espécie de uma pessoa mascarada, que matou o pai adotivo dele. E ele roubou uma coisa muito importante do pai adotivo dele, que praticamente era um livro que ele estava lendo. Eu não sei exatamente que livro que é, ninguém sabe. É um livro que parece ser muito importante para ter matado essa pessoa e roubado. E o Rudo, ele promete vingança, porque ninguém acreditou nele. Porque, vamos lá, ele gosta de uma garota. E é a única garota que confia nele, que acha que não é uma pessoa ruim, e sim uma pessoa legal. E ele pega lixo, o Rudo, ele pega lixo e transforma em coisas novas. Lembra daquele ursinho que eu mostrei, que estava rasgado aqui na página? Então, ele pega esse ursinho e conserta. Bem, então tentando explicar mais ou menos a história para que vocês entendam, a partir do primeiro capítulo aqui do mangá, para vocês entenderem. Mas resumindo, a história é que o Rudo é o filho de um assassino e ele é cuidado por um pai adotivo. E que logo ele é acusado de ter matado o pai dele, sendo que não foi ele. E ele jura vingança. Ele tenta convencer as autoridades de que não foi ele que matou o pai adotivo dele. E mesmo assim, eles não querem nem saber. As autoridades simplesmente falam, você é filho de um assassino você vai ser, meu filho. Então nem mesmo a menina que ele gostava e que ela, né, podia acreditar nele, ela mesmo assim não acreditou nele. E foi a hora que o Rudo simplesmente, mano, o chão caiu pra ele, né? Pra ele caiu tudo, a vida dele, ele percebeu que essas pessoas não estão nem aí. E que eles são um bando de pessoas injustas, sujas. Ele começa a xingar elas, prometendo que vai se vingar uma hora deles. Então é isso, a história conta que o Rudo acaba sendo acusado de ter assassinado o pai dele e ele morre. E vamos lá, essa aqui é só a primeira parte de um pequeno resumo que eu quis tentar explicar melhor para vocês entenderem, que ali vive duas civilizações, onde tem pobres e ricos, assim para especificar mais ou menos. E o Rudo, ele é uma dessas pessoas que vivem em uma cidade separada da outra, uma parte da cidade separada, tipo a prisão. É bem uma cidade assim, com casas daquelas meio que improvisadas, feitas pelos próprios sobreviventes, né, ali os assassinos. Essa aqui é uma imagem para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Aqui desse lado direito seria onde que esses assassinos vivem. Como pode ver, as casas são totalmente diferentes das outras casas que estão ali do outro lado. Você percebe que elas são bem diferentes uma da outra, porque ali é basicamente a parte mais pobre ali da cidade, mas mesmo assim, eles são conhecidos como celestiais, porque eles vivem numa parte alta ali da cidade, no caso, é uma cidade flutuante. Então, eles ainda continuam sendo conhecidos como parasíacos ou celestiais, como acharem melhor, como vocês podem entender ou interpretar. E lembra do começo da história que eu disse sobre objeto, onde as pessoas, só de quebrar qualquer coisinha, algo que pode ser consertado, elas jogam fora? Então, uma mensagem muito interessante que eu vejo nessa história é dar valor naquilo que tem. Ou seja, o que essa história quis dizer é os objetos que você guarda com carinho, ama eles podem adquirir uma alma. Ou seja, é uma segunda parte aqui da história, que vai falar um pouquinho mais sobre o sistema de habilidades da história, que vai ter um sistema de habilidade, como todo anime, toda obra, tem personagens que usam poderes. Então, essa é só a primeira parte da história do Gachakuta, que envolve o quê? Desigualdade social,
a forma como eles lidam com as pessoas que tratam como lixo também, que é basicamente essa história de desigualdade social, e como eles lidam com os objetos, né? Eles, tipo, pra eles não tem valor mais depois que quebra. Já o Ruda é diferente. Ele pega esses brinquedos, esses objetos que quebram e que para ele ainda tem muito valor. Então, isso vai ser importante num próximo vídeo que eu vou contar, que seria a segunda parte da história de Gattaca. Então é isso. Eu vou fazer uma segunda parte, contando um pouco do sistema de Gattaca e falando mais resumidamente, um pouco mais melhor. Eu não sei se ficou bom o meu resumo, meio que eu contei o que realmente acontece na história, mas é isso, para vocês entenderem, eu tenho que mostrar aqui a história, porque eu não ia saber falar direito, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido a história, que eu tentei resumir, e que na segunda parte espero que fique melhor, de eu explicar, porque vai ter a parte dos poderes, e vai ser mais fácil de eu contar realmente o que aconteceu nessa primeira parte, porque vai ficar muito melhor. Então é isso. Esse é o vídeo e espero vocês num segundo. Talvez eu faça a parte, até umas 3 partes, talvez, porque eu vou mostrar até dos volumes que eu tenho aqui, que é o 2, o 3 e o 4. E é isso. Falou!